Olá, bem-vindo você que nos acompanha. Meu nome é Frei Jacir e o texto sobre o qual vamos refletir hoje é Gênesis 3, versículos de 9 a 15 e o versículo 20. Esse texto faz parte do mito de Gênesis, capítulo 2, versículo 4b até o 3:24, o qual reflete sobre a condição humana no paraíso e fora dele. E aí eu te faço a pergunta: que relação existe entre essa passagem com o dogma da Imaculada? Entre a serpente, a Eva e Maria, quem iria esmagar a cabeça da serpente? Eva, Maria ou a sua descendência? E para refletir sobre isso, olha o que eu preparei para você: o dogma da Imaculada Conceição e a graça. Interessante, a goiaba e o computador. Você deve estar se perguntando o que tem a ver isso com dogma. Você vai compreender ao longo de nossa reflexão essa metáfora. A serpente, a Eva, tudo na inspiração desse texto importante para todos nós na nossa fé cristã, de origem judaica, é claro. A celebração da Imaculada Conceição nos recorda a importância de Maria para a fé cristã. Trata-se, portanto, de um dogma, isto é, uma orientação de fé que a Igreja Católica nos propõe depois de ouvir por longo tempo a tradição. Dogma, portanto, é um caminho de fé. Outras perguntas deixo para você. Qual é o real sentido do dogma da Imaculada Conceição? Nós temos outros dogmas marianos, como o dogma da Assunção, o dogma da Virgindade de Maria, o dogma de Maria é Mãe de Deus, a Theotokos. Esse da Imaculada Conceição, como veremos, é bem tardio. Qual a relação desse dogma com o bicho da goiaba e o vírus do computador? Está curioso? Aguarde. Boas metáforas para entender esse dogma de fé. Vejamos então. Desde os primeiros séculos do cristianismo, encontramos uma relação estreita entre Eva e Maria, bem como o apreço muito grande dos primeiros cristãos por Maria, ainda que ela não tenha morrido como mártir, mas sobretudo por ser a Mãe de Deus, a Theotokos, celebrada então no dogma de Éfeso em 431. Desde o século VIII, a Igreja do Oriente, lá por lado de Oriente Médio, Constantinopla, Istambul, era celebrada a festa da Concepção de Maria no dia 9 de dezembro. Aos poucos, essa tradição se espalhou na Europa, mas foi somente em 8 de dezembro de 1854 que o Papa Pio IX declarou, por meio da bula Inefabilis Deus, o dogma da Imaculada, que diz o seguinte: declaramos, confirmamos e definimos a doutrina revelada por Deus, que a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada imune de toda mancha de pecado original, desde o primeiro instante de sua concepção, por graça particular e privilégio de Deus Todo-Poderoso, pelos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. Então, aí está o dogma da Imaculada. Continuemos para compreender o seu real sentido. Pio IX fez essa declaração solene depois de, em 1952, 2 anos antes, consultar teólogos e bispos do mundo inteiro sobre quais critérios ele deveria usar para estabelecer o dogma. Muito tempo antes, já lá no início do cristianismo, século IV, III, Santo Agostinho, ao interpretar o livro de Gênesis, diz que ela foi purificada do pecado original. Tempos depois do ano 1000, aí, na Idade Média, quando a devoção a Maria voltou a ficar forte, sobretudo por causa do medo de ir para o inferno, quando então ela se torna a advogada diante de Jesus para não nos deixarmos ir para o inferno, surgem então muitas ordens religiosas de devoção mariana. Dentre elas, houve uma batalha teológica entre os dominicanos e a ordem da qual faço parte, os franciscanos.
os quais foram classificados em relação a Maria de maculistas e imaculistas. Maculistas e imaculistas. Para os dominicanos, maculistas, a purificação de Maria aconteceu durante a gestação. Já para os franciscanos, defendida pelo escocês, o frade Duns Scotus, ou Scotus, que viveu de 1266 a 1308, Scotus, que foi um dos grandes, brilhantes teólogos e filósofos da Idade Média, para ele Maria foi libertada do pecado original no momento da sua concepção. Para ele, a graça de Cristo atuou de forma preventiva em Maria. Atuou de forma preventiva. E nessa famosa batalha entre dominicanos e franciscanos, na Universidade de Paris, Duns Scotus venceu a polêmica. Que ano era esse? Era o ano de 1308. Dessa data até a proclamação do dogma, longos séculos se passaram. Para Martim Lutero, frade dominicano que mudou os rumos da Igreja Católica, a salvação só vem pela fé. O ser humano está marcado pelo mal. O Concílio de Trento, de 1547, contrapôs Lutero ao afirmar que o pecado nos leva a fazer o mal. Agora eu trago para você uma imagem muito interessante de Frei Humberto Randag, um frade franciscano e artista que pintou no nosso santuário de Santo Antônio em Divinópolis, em 1945, a imagem da Imaculada de modo muito sugestivo. Ele pintou o menino Jesus, observe, com uma lança na mão, a qual traspassa o ventre de Maria e mata a serpente. Olha a relação com o texto de Gênesis. O que isso quer dizer? Quer dizer que a imagem é mais cristológica que mariológica. É mais a força do Cristo que passa pelo ventre de Maria e elimina o mal representado pela serpente. O foco está em Cristo, então, e não em Maria. Então, o que nasce do ventre de Maria é o que vai vencer o mal. A espada que traspassa o lado de Jesus na cruz, como diz João 19:34, também vence o mal, já no nascimento do menino Jesus. Não tem a espada que corta Jesus e do qual sai água e sangue? Então, a Imaculada acolhe Deus no seu ventre e oferece o apoio na luta contra o mal, para que possamos vencer a inclinação do mal que está dentro de nós. Na elaboração desse dogma, a Igreja usou a tradução enganada, equivocada de São Jerônimo, que traduziu do hebraico para o latim, dessa passagem de Gênesis 3, 9, 15 e 20, onde diz que a descendência da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Então ele traduziu do hebraico para o latim que a mulher iria pisar sobre a cabeça da serpente e não a descendência. O certo é a descendência. E a Igreja utilizou dessa tradução para fazer esse dogma. Além disso, o Adão e Eva, quando da elaboração desse dogma, eram considerados personagens históricos, reais. Hoje, não mais. Portanto, a conclusão que chega é que Gênesis 3, 9, 15, 20 não é base bíblica para o dogma da Imaculada, e nem outros textos. Lucas vai dizer que Maria é cheia de graça, e não mais. Então, o dogma da Imaculada só tem sentido na perspectiva do olhar da graça de Deus, que atuou em Maria e que atua sempre em nós. Maria cresceu na fé, mas também nós, então, também somos chamados a fazer o mesmo. Maria nasceu com a graça de Deus, viveu a fé e recebeu no seu seio, por obra e graça de Deus, Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Tudo isso ocorreu por causa do dom de Deus que agiu nela. Esse é o essencial. Bom, agora você deve estar curioso, então vamos voltar à imagem da goiaba com bicho e do computador sem vírus para entender o dogma da Imaculada. Afonso Murad, um grande mariólogo, traz essa imagem no seu livro. Agora, eu convido você a imaginar que todas as goiabas nunca deveriam ter bicho e que o computador jamais teria
teria um vírus sequer. Meio difícil, não é? Isso é impossível. Goiaba sem bicho e computador sem vírus, somos todos nós no ato criador de Deus. No entanto, no decorrer da vida, vamos adquirindo os vícios, vamos adquirindo os bichos, né? A goiaba vai ficando podre e o computador vai adquirindo vírus. Isto é, as maldades que nos afastam de Deus, de sua graça. Essa que é a realidade. Então Maria foi a humana que deixou a graça de Deus agir nela. Isso é o sentido do dogma da Imaculada. Olha que mais linda lá no fundo. Essa era a herança dos meus avós, meus bisavós e da minha mãe, a Imaculada Conceição. Ela é essa esperança que alimenta nossa fé. Que Maria continue sendo o farol que nos aponta o bom caminho para superar a força negativa que habita em nós. Amém? Assim seja. Que o manto de Maria te cubra e cubra todos nós com a graça. Fiquem com Deus. Não se esqueça de compartilhar e até a próxima, se Deus assim o permitir.